Boa noite, Brasil. Hoje estamos aqui reunidos para mais um programa. Peço licença para entrar na sua casa e estamos trazendo hoje aqui nos estúdios da Mansão Marcieli uma personalidade política. Nada mais, nada menos que Dr. Moroni, o nosso vice-prefeito de Fortaleza. Dr. Moroni, boa noite. Boa noite. É uma satisfação em recebê-lo aqui nos nossos estúdios e vamos fazer uma entrevista bem bacana, né, Sérgio? Maravilhoso. É uma honra receber Moroni Porra. Olha, é um prazer estar com você, Sérgio, com o Carlos Marcieli e esse programa Acerto de Contas que vai dar muito o que falar, tenho certeza disso, né? E estar com você aí hoje à noite, nós tendo essa conversa entre amigos, né? E uma conversa que vai esclarecer vários pontos, talvez que você não conheça, vai conhecer hoje. Então, é uma grande satisfação estar com vocês aqui. Beleza. Dr. Moroni, fala um pouco da sua trajetória de vida lá atrás. Como é que foi sua infância? Como é que foi sua família? Aonde foi sua criação? Como desenvolveu até chegar na política? Conta um pouquinho da sua história para o nosso plateia. Eu nasci num lugar pobre, né? Eu morava no morro do Jardim Botânico e era terra na rua, o esgoto é aquela valeta que corria, era a valeta que corria a céu aberto, mas tinha um pai e uma mãe que sempre buscaram progredir. Eles, quando casaram, comeram em cima da mala deles, né? Que não tinham nem condição. A mala? Não tinha mesa em casa? Não tinha mesa. Quando casaram, foram na cara e na coragem, né? Mas aí sempre trabalharam e estudaram e isso serviu de exemplo para a gente, né? Eu comecei a trabalhar muito cedo. Com 12 anos eu já vendia fruta no meio da rua. Quando não tinha temporada de fruta, arrecadava garrafa e tampinha de garrafa na época que dava dinheiro, né? Então, mas sempre num período, no outro ia para a escola. E mamãe sempre, minha irmã mais velha também, né, via meus temas, passava todas as lições de casa e tudo que papai sempre disse que é com estudo que a gente ia progredir. E eles foram um exemplo disso, né? Eles vieram lá de baixo. Meu pai se formou aí em contabilidade, ciências contábeis e atuariais. Depois, mais tarde, com 50 e poucos anos, ele se formou em direito. E minha mãe também se formou como orientadora educacional. Depois, com 60 e poucos anos, ela resolveu fazer direito também e se formou em direito. Então sempre foram um exemplo de que nós devíamos batalhar e a minha vida foi essa, né? E eu fui vendedor ambulante, por isso que quando muitas vezes as pessoas acham que a gente está num nível, claro, agora bem melhor, né? Mas acho que a gente não conhece como foi lá embaixo. E a gente conhece, sabe dos problemas. A única opção que a gente teve, eu costumo dizer que o ser humano tem 3 chances na vida e 3 freios da conduta humana. Um deles é família, outro deles é educação e outro deles é religião. E felizmente eu tive os 3 sempre. Eu tive uma família, era pobre, mas era uma família que eu podia contar sempre, né? Tive sempre educação, nunca me deixaram ficar fora da escola. E tive sempre uma religião, né? Que é a Igreja de Jesus Cristo, desde que eu nasci, que eu estou nessa igreja. Então eu tinha os três freios da conduta humana. Infelizmente, eu vi amigos meus do morro que na verdade não conseguiram ter nenhum. As famílias foram destroçadas logo, ou por alguma delinquência, ou por traições, ou por coisa parecida. Perderam a família, as crianças, aí depois a escola iam e não iam.
e depois também religião não queriam. Então, o que acabou? Muitos desses meus amigos foram parar em presídio ou debaixo da terra, infelizmente. Né? Então, a diferença que isso fez. E eu acho que o fato de ter vindo lá de baixo é um fato que dá uma experiência, um aprendizado para a gente único. Né? Quantos irmãos, doutor? Eu tenho 2 irmãs vivas e 2 irmãos que faleceram. As 2 irmãs, a Jaqueline e a Cristina, e meus irmãos, o Ivan e o Serginho. O Serginho, infelizmente, durou muito pouco tempo e logo faleceu já ainda bebê. E já o Ivan não. O Ivan, ele foi até os 40 e poucos anos e depois faleceu dormindo. Eu acredito muito que essas coisas estão no sangue, né? Mas quando aflorou isto? Quando lhe chamou mais atenção e decidiu... Depois de um certo tempo, aí a condição de vida melhorou. Quando eu estava no colegial, meu pai já tinha uma condição de vida melhor, devido ao esforço deles mesmo, né? Não era uma condição de vida espetacular, mas ele até chegou para mim e disse, olha, o que tu quer? Tu quer trabalhar e estudar ou só estudar? Mas se for só estudar, tem que ser estudar mesmo. Aí eu disse, o que é estudar mesmo? É ocupar de manhã, de tarde, de noite com estudo. Eu disse, então topo. Eu tinha ali pelos 13 anos. 13 anos? 13, 14 anos, eu acho, um pouco mais. Aí eu fui tinha um pouco mais, tinha 15, eu acho. Fui para o colegial. E eu fazia o colegial de manhã, fazia técnico em publicidade de tarde e fazia técnico em contabilidade de noite. Então, na verdade, quando eu fui para o 2º grau, me formei em 3 cursos. E aí o vestibular foi uma barbada para mim ir para a Universidade Federal para fazer Direito. Né? Nem precisei estudar muito, porque eu já estudava de manhã, de tarde e de noite. Né? E nas folgas, confessar que de vez em quando no curso da noite eu faltava alguma aula para ir jogar vôlei. Porque eu jogava vôlei no Grêmio. Aliás, quem não fez isso? E eu joguei, só que naquela época era totalmente amador, né, o vôlei. Então a gente treinava pouco e ia mais para os jogos. E eu jogava na Sojipa, mas a Sojipa o técnico começou a exigir muito que tinha que ir para o treino. E eu acho que o Romário aprendeu comigo isso. Aí eu fui jogar vôlei no Grêmio, eu precisava mais ir para os jogos do que outras coisas, e cheguei até a seleção gaúcha de vôlei. Mas aí depois eu fui ser missionário da igreja por 2 anos, né, que na igreja a gente só é missionário por 2 anos, o jovem, e aí uma lição de vida espetacular. Fui no interior de São Paulo e Mato Grosso isso. Então ali foi uma lição de vida muito boa na volta da missão. Aí o vôlei já ficou para trás porque não ganhava nada mesmo, né? Então aí eu tinha que procurar emprego para me casar. Me casei sendo fiscal de ônibus. Fiscal de ônibus. Mas não é formado em direito ainda? Não, estava me formando. Já quando eu me casei, eu acho que faltava 1 ano e pouco para me formar. E aí era duro o negócio, viu? Muita gente acha que é uma moleza. Não, agora é lá o barão, não sei o que e tal. Não, meu filho, eu remei pra caramba. Eu era fiscal de ônibus das 6h30 da manhã até 1 da tarde. Das 2 às 6, eu era office boy eles chamavam, né, de estagiário. Na verdade, eu era office boy do escritório de advocacia. Né? Mas como eu estava fazendo direito, eu ainda quebrava uns galinhos ali. E das 7 às 11 eu ia na faculdade, quer dizer... Aí se formou em Direito. Me formei em Direito. Aí a primeira vocação foi a polícia? Policial, porque a minha mãe depois foi papiloscopista da polícia. Aí chamou a atenção. E eu, quando tinha uma folguinha, eu ia treinar defesa pessoal, karatê lá com o pessoal Isso com quantos anos, do grupo doutor? de operações especiais, desde os 13 anos mais ou menos, 14 por aí. Quando dá 14. E a política aflorou depois da polícia?
Foi. Aí eu vim aqui, foi interessante, porque passei no concurso para delegado federal. Aliás, poucos passaram, de 4.000 advogados que fizeram, só 24 passaram. E aí eu fui terceiro lugar, fui o primeiro a escolher vaga. Tinha vaga Rio e São Paulo, eu disse, não, para começar como delegado federal em Rio e São Paulo é meio pesado. Aí tinha Fronteira e a região norte. E uma vaguinha em Fortaleza. Como eu era o primeiro a escolher vaga, eu digo, essa aí é minha, pode dar. Isso é importante salientar, Sérgio, porque muita gente acha assim, não, ele vem aqui só para fazer política. Não, não é. Ele tem uma carreira, ele tem uma carreira profissional. A política aflorou posteriormente a isso, entendeu, doutor? Não é isso, Sérgio? Comecei a atuar como delegado. Então, né? E fui isso é delegado de algumas delegacias, até que fui para a DRE. Em 3 anos na DRE, a nossa equipe, não foi Moroni. DRE, por favor, traduza aí para o nosso... A Delegacia de Repressão Entorpecente. A nossa equipe, né, em 3 anos, eu tinha uma equipe espetacular, até hoje eu encontro agentes da nossa equipe lá e sou grato a eles. Se estão nos ouvindo aqui, muito obrigado, porque vocês é que fizeram história na Polícia Federal naquela época. Nós prendemos em 3 anos 500 traficantes. Traficantes? Traficantes. Não estamos falando daqueles... Eu não prendia o usuário. Usuário eu chamava os pais, entregava para os pais e dizia, ó, seu filho está... É um trabalho realmente... É um trabalho impressionante. Claro que eu era o delegado, mas na verdade era um trabalho de uma equipe sensacional, e eu tenho que reconhecer esse trabalho. E isso chamou a atenção do governador. Que ano, doutor, foi isso? Foi 88. 88. Quem era o governador na época? Tasso Gereissati. Tasso Gereissati. E chamou a atenção dele, na época o Sérgio também era secretário de governo, também chamou a atenção dele, e disseram, olha, queremos te convidar para ser... Eu digo, bom, eu tenho que falar com o Tuma, que era o diretor-geral da Polícia Federal, e aí eu fui em Brasília falar com o Tuma, ele olhou para mim, garoto, tu é novo ainda, tu tem coragem de enfrentar esse negócio? Eu digo, olha, coragem eu tenho, não tem problema nenhum, agora eu vou aprender e vou fazer. Agora, doutor, eu já aprendi uns 500 traficantes nesses 3 anos aí. Então, eu contei até agora, não é? Então já... então tu tira de letra, pode ir. Então tira de letra, mas foram essas palavras que ele usou? Foram essas palavras, doutor. Então tu tira de letra, pode ir. E eu, como cidadão de Fortaleza, você que está em casa também deve ter acompanhado, ele não dava trégua, principalmente no interior. A pistolagem era muito grande no estado do Ceará, e o doutor Moroni fez uma verdadeira varredura. Era terrível na época, né? Porque ali no Vale do Jaguaribe, os mais antigos do Vale do Jaguaribe sabem o que eu estou falando. Sim. Eles tinham tabela de preço de pistoleiro. Tinha uma tabela de preço de pistoleiro. Tinha em restaurante, coisinha da região assim. Eles não botavam o nome que era para matar, mas diziam trabalhos especiais. Aí vinha lá a tabela. Esses donos dos restaurantes faziam uma espécie de corretagem. Eu me lembro que era assim, padre era o mais caro. Aí vinha prefeito, aí vinha delegado, aí depois vinha fazendeiro, depois vinha... E tinha a tabela lá. A época do coronelismo. Era uma época terrível, eu achava terrível aquilo, eu não sei, eu tinha uma cultura na época totalmente diferente disso, né? Totalmente diferente. E eu já via, por exemplo, o Mainha já era idolatrado por crianças no interior. Quer dizer, o que tu quer ser quando crescer? Quero ser pistoleiro. Igual o Mainha, é isso? Eu digo, rapaz, isso não pode, nós temos que mudar esse negócio. Quais foram as barreiras enfrentadas pelo senhor? Barreiras políticas, barreiras... Quando eu digo coronelismo, a gente sabe que teve. Imagine em 88, na década de 80. Acho que era muito mais forte. Felizmente, eu tinha superintendentes, e na época que eu mais trabalhei, eu tinha um superintendente, que é o Edgar Fux, que já faleceu, mas um grande homem aqui, né? E minha homenagem a ele, a família dele, que foi meu professor de polícia, e ele segurava todas as broncas que pudesse vir. Segurava. E depois eu tenho que dizer também
né? Apesar de nós estarmos em lados diversos, mas o Tasso sempre segurou também. Ele só queria saber, é justo, é correto? E quando eu fui secretário de Segurança, tanto é que eu dizia para o Tasso, fica à vontade, se eu estiver atrapalhando o governo, fica à vontade. Era uma forma espontânea. Ele disse, não era uma forma de interesse. Está agindo da forma correta, tudo bem, pode ir. Então eu tenho que dizer, Siga. Isso é verdade, né? E ele me deu esse respaldo e eu pude. E na época, como eu disse, os pistoleiros, muita gente faz até uma coisa como parecesse assim, uma coisa histórica. Não, pistoleiro é safado mesmo. Esses caras são tudo covarde mesmo e fazem isso sempre à traição e sempre de surpresa, quando eles têm toda a vantagem e os outros não têm. A carreira de delegado foi até que ano? A de delegado, enquanto fui secretário de Segurança, então até o ano 2000 mais ou menos. E quando entrou a política? Antes disso? Aí foi que o Tasso chegou e disse, Moroni, o Ceará todo gosta de ti, pelo trabalho que tu vem fazendo e tal. Isso, Tássio. Tu não pensa em ser candidato a deputado federal? Eu digo, olha, não tinha pensado nisso, mas... Como você já me arrumou problema até agora, me colocou para caçar os pistoleiros. Se tu me ajudar, se eu puder ir nos palanques e tudo, porque eu não preciso de grande coisa, preciso ir nos palanques. E uma coisa que também contribuiu muito para isso foram os programas policiais, né? Nós tínhamos um programa aqui chamado Mão Branca, isso, do repórter Chico Teiro, e ele mesmo, onde ele colou basicamente no secretário Moroni, o acompanhava diuturnamente, e eu estive presente quando ele adquiriu viaturas modernas, novas e armamentos entregue na Praça da Polícia. Foi pela primeira vez nós tivemos um armamento que era na época o melhor do mundo, melhor. Que era aquelas HK. Eu me lembro. E isso era rendeu... o mesmo armamento da Polícia Federal a nível de Brasil. E isso rendeu títulos de campeão de votos. E a última, em 2014, estourou de votos, doutor Moroni, mais uma vez, porque caiu na graça do povo do Ceará e na credibilidade do povo do Ceará. Eu sou muito grato ao povo cearense. Olha, eu só encontro na rua pessoas me abraçando, né, muitas vezes agradecendo. É muito bom, sendo político, ter portas abertas, doutor Moroni. Porque o senhor dúvida. tem trânsito livre E eu acho que eu não fiz inimigos. Eu tive adversários na política. Eu nunca tive inimigo na política. Eu acho besteira esse negócio de tu achar que o cara está concorrendo contigo é teu inimigo. Ele é teu adversário, nós estamos concorrendo, pô. Então quem fizer um concurso vai achar que todo o resto é inimigo dele. Ideias, ideologias diferenciadas, vamos dizer assim, mas não são inimigos. Posso não concordar com Eu sou respeitado, tanto que no Congresso hoje me respeito tanto os da esquerda quanto os da direita. Porque sempre procurei ser justo também. Né? Teve uma vez lá no Acre que o governo era do PT. E eu fui no Acre, e eu era do PFL na época, e botei só gente do PFL na cadeia. Até o governador chegou e disse, ô Moroni, eu tenho que reconhecer, tu não faz politicagem mesmo. Nem pra ter né? Compensação em outro lugar, teve gente do PT que foi também, mas sempre buscando a justiça. Não interessa o partido, não interessa, a pessoa é boa. E eu acredito que em todos os partidos tem pessoas boas e tem os picaretas. Como em qualquer lugar, em qualquer Como em qualquer coisa. Primeiro mandato, que ano? Primeiro mandato foi 90, né? 90. 90 foi o primeiro. Tem saudades de Brasília? Tenho algumas saudades, sim, porque lá chegou uma hora, eu adquiri um respeito muito ligeiro, lá pelas CPIs que eu fiz. A primeira CPI do narcotráfico, nós indiciamos 800 pessoas e prendemos pela primeira vez um deputado, Jabes Rabelo, lembra?
Nossa, foi um escândalo na época. Foi. Que ano foi isso, doutor? O irmão dele estava, se não me engano, Não, aliás, ele... 700 quilos Me de recorde, cocaína, por favor, coisa o assim. estado. É Rondônia. Rondônia. Ele era tipo um rei de Rondônia, ele, o irmão, a família, né? Todos tinham. E depois, na segunda, eu prendi o segundo deputado, que foi o... E Delbrando Pascoal, não é isso? E ele era todos os que acreditavam, os que depuseram. Nessa na época, CPI, o doutor ocupava o cargo de relator geral da CPI do narcotráfico. Doutor Moroni, sem querer lhe interromper e já lhe interrompendo, deve ter recebido ameaças de morte. Muitas. Inclusive, teve audiências da CPI que deram tiro na direção de onde nós O estávamos. senhor andava com segurança? Andava com segurança, e a preocupação maior é a família, né? Eu sou treinado para lidar com isso. Por que eu lhe pergunto isso? Porque aqui, mesmo combatendo a pistolagem, o senhor andava nos bairros de Fortaleza abertamente, abraçava, falava com todo mundo. Imagine perder 500 Imagina, traficantes em 3 anos. Não, eu achei, uma vez foi engraçado. Eu estava lá no São Luís, grande São Luís, né, na nossa época, o Cine São Luís, lá na Praça do Ferreira. Aí entrando com minha esposa e tal, aí eu passo num banco. Como é que vai, doutor? Tudo bem? E, tudo bem, meu amigo. E tu já tá aí? Aí ele, não, tô direito, não sei o que e tal. Aí ela perguntou, quem é esse aí? Esse aí eu prendi há 3 meses atrás com não sei quantos quilos aí de Qual droga. era a reação da sua esposa, doutor? Com o tempo Ela se foi acostumou? se acostumando. São quantos filhos, Quantos doutor filhos? Moroni? São 2 filhos. 2 filhos. Beleza. Estão seguindo essa veia política, não? Ou tem carreiras... Tem um que está seguindo, é secretário de Desenvolvimento Econômico, foi candidato a deputado federal na última. E o outro não. O outro mora nos Estados Unidos, ele tem Outra visão. Tem uma realização muito grande lá, é reconhecido lá, na parte financeira, inclusive, e tudo mais. Então tá bem. Sérgio, vamos falar um pouquinho de política? Vamos, mas o nosso querido diretor já está pedindo um tempo para que a gente chame os nossos intervalos. Pois não. Foi não? 500 nossos intervalos. Vamos lá.